moçada chegou aqui no Caçador da Tijuca. Nós vamos encontrar agora uma turma cor-de-rosa, jornal que mais encantou quem gosta de futebol. Jornal dos Esportes. Vai ter uma galera que está se reunindo aqui hoje, nesse bar tradicional aqui da Tijuca. Estamos indo ali falar com eles. Hoje viemos aqui com o João, garoto, mesmo assim conheceu o Jornal dos Esportes. E Pedrão conheceu o Jornal dos Esportes. Eu conheço o Jornal dos Esportes, a minha primeira lembrança é que eu participava do campeonato de peladas do Aterro e o Jornal dos Esportes botava fotos de todos os times que participavam. O meu era o Vamos Nessa de Santa Teresa, que tinha eu, meu irmão Bruno, Marco Antônio, Tutuca, Wilson, Vitinho, Guará. E aí a gente ganhou a primeira, a segunda, depois perdeu logo, porque os times eram muito bons, né? Então vamos ver lá se já chegou alguém aí. Tá, tchau. Olha isso aqui. Vocês vieram me falar sobre isso? Olha isso aí. Vocês vieram falar sobre isso? Pô, isso aqui a gente tinha que ter trazido ele junto, o Evaristo. Pô, tem Evaristo. Ué, tem mais gente. Evaristo na frigideira, quem diria, hein? Olha o senador. Come a bola. Nessa época jogava. Caraca, isso é maravilhoso, hein? Essa caixa de quem é? Minha, as duas. É mesmo? Mas essas aqui você guardou por qual motivo? Tem mais? As minhas fotos. Tem, suas fotos. E quantos anos ficou no jornal? 12. Entrei de estagiário. Olimpíada de 1988. Olha lá, momento histórico. Varane. Esse cara. Esse aqui, ó. História do Jornal dos Esportes. Vamos contar um pouquinho aqui, né? Pelada, futebol de salão. Tudo da educação. Todos os esportes. Futebol, basquete, salão, natação, esgrima, fazia tudo. Mauro vai ser o nosso repórter por um dia, porque ele já conhece todo mundo. Nem todo mundo. Mas ele vai ficar mais, conhece mais do que eu. Museu da Pelada! Aliás, o Jornal dos Esportes é o rei da pelada, né? Que tinha aquele campeonato de pelada lá no Aterro. Eu fiz a abertura falando isso, que eu inscrevi meu time lá, vamos nessa, botei a fotinho lá, a gente não durou muito no campeonato, mas tem até hoje a foto. Sou Mauro Ferreira, trabalhei durante 12, 13 anos no Jornal dos Esportes em 2 períodos. E a gente está aqui com um cara que escreveu esse jornal, sei lá, quantos anos, Aranha? Você escreveu esse 39 anos. 39 anos de jornal. 39. Aquela câmera que está ali, ó, vai dizer para todo mundo quem é você. Uma das maiores lendas do Jornal dos Esportes, o jornal que chegou a vender 100 mil exemplares diários, certo? E rapidinho. Que teve altos e baixos, mas sempre foi marcante por uma coisa que era assim, gritante em todas as bancas. Essa página aqui, cor-de-rosa. E a gente não tinha compromisso com ninguém, né, velho? A gente escrevia o que queria e saía. Fiz todos os esportes. Futebol, futebol de campo, futebol de salão, futebol de praia, hipismo, remo, natação. Mas do que você gostava, amigo? Futebol de salão. Os aranhos, para vocês entenderem, era assim, quase que existiam pessoas dentro do Jornal dos Esportes que a gente seguia muito. Zaranha, ele é o Mário Valente, que não está mais com a gente, era outro. Geraldo Romualdo da Silva, o seu Milton Salles. Eram pessoas que eram referências pra gente, a gente tinha muito isso, a gente respeitava demais. Brincava muito, mas eram pessoas que a gente tratava como trata até hoje, com uma enorme preciosidade. São pessoas raras.
Esse é o Newton Zaranha. Prazer, Mauro Ferreira, tudo bem? Prazer, José Luiz Laranja. Laranja foi... Entrou como o quê? Eu entrei como repórter de esporte amador, naquela época de esporte amador. Mas depois tu virou chefe de época. Chato! Mas muito chato. Não era chato, é porque eu cobrava, eu queria que o Jornal do Esporte fizesse todo de esporte. E aí o Benito pedia, porque a gente tinha bastante espaço. O meu esporte maior era o vôlei, mas eu tinha que fazer um monte de apresentações de outras coisas, que eram quase 2 páginas. Eu cobri a seleção brasileira e eu tinha informação de que o Renato ia ser convocado para a Copa do Mundo de 90. E eu cheguei no jornal com a informação. E o editor virou para mim e disse assim, quem é a fonte? Você está dizendo que o Renato vai ser convocado? Quem é a sua fonte? Eu falei que eu não vou revelar a fonte. A fonte é minha. A fonte é minha, não. A fonte é minha, não vou dar. Aí o Eloy Maciel, que trabalhava no jornal e era assessor de imprensa da Antártica, que era patrocinadora da seleção, virou e disse assim, tá valendo uma cerveja, o Renato não vai ser convocado porque a Antártica não quer que ele seja convocado. Eu falei, tá valendo uma caixa de cerveja, você paga? Aí paga. Tudo bem. Ó, eu não revelei a fonte. No dia seguinte, em vez de eu ir pro jornal, eu fui pra casa do Valdir Espinosa, que era onde o Renato estava, ele estava com a Luma de Oliveira lá. E o jornal inteiro me caçando. Onde está o Mauro? Cadê o Mauro? Ele tem que estar aqui e tal, não sei o que. Eu estava do lado do Renato. Saiu a convocação e o Renato foi convocado. O primeiro a fazer a matéria. Até hoje, eu perdi a Copa do Mundo por causa disso. Fui cortado da Copa do Mundo por causa disso. Inventaram um monte de desculpa, mas foi por causa disso. E até hoje, o Eloy Maciel está me devendo uma caixa de cerveja que ele não me pagou, mesmo sendo assessor de imprensa da Antártica. Filho da mãe. Mas o grande barato é que a gente foi furado pelo Jornal do Brasil, que o Aldemar, o Jornal do Brasil, deu que o Renato ia ser convocado na segunda-feira. E a gente foi furado quando não deveria ser furado, porque eu tinha informação. O meu grande momento foi quando o Márcio quase acabou com a carreira do Zico, se lembra? O Márcio do Bangu. Lateral do Bangu. O lateral do Bangu quase acabou com a carreira do Zico e eu estava cobrindo o Bangu. Porque eu estava iniciando lá no futebol, tinha saído do vôlei, estava cobrindo o Bangu. Aí cheguei lá no Bangu e perguntei ao Márcio, mas você se arrepende? Ele falou assim, eu acho que me arrependo, eu não queria fazer isso. Ele é profissional e eu também sou profissional, então eu não queria fazer isso. Então, você não tem nenhuma ideia? Ele falou, qual a ideia que você me dá? Eu falei, escreve uma carta para ele. Não tinha um WhatsApp, não tinha nada. Escreve uma carta para ele que eu entrego. Aí ele falou, entrega. Aí o Márcio escreveu uma carta do próprio punho e eu peguei a carta, cheguei no Jornal do Esporte e entreguei para o Macedo. Falei assim, Macedo, tá aqui uma carta do Márcio, entrega ao Nogueira Neto, que na época do Flamengo, para que ele entregue ao Zico. Aí o Macedo falou assim, que era o editor-chefe, por quê? Vai você lá e entrega. Eu fui no Flamengo, entreguei a carta ao Zico e pedi desculpas do Marco. Ele recebeu, leu, saiu em todo lugar essa carta. É isso, Mauro. Prazer te rever, vamos nessa, que a gente é parceiro. Gosto horror, pô, esse cara aqui, fera, a gente sempre fala lá no museu, ele entra, comenta, pô, faz um carinho tremendo com a gente. E a gente quer alguma matéria, alguma coisa sua, né? Pô, pelo amor de Deus, parece um orgulho pra gente. Marcar meu nome ali no museu. Aí não para de chegar, esse jornal é imenso. Gente, que luxo! Temos vídeo, foto. Vídeo, foto, chama no museu. O jornal tinha área de Educação, tinha área de educação. E a Débora, que está lá atrás, a Débora era assim, o jornal ganhou essa força na educação, ficou mais reforçado na época dos vestibulares. Então o Jornal do Esporte era um jornal, era uma referência em termos de educação. Isso eu encontro, isso aqui é histórico, isso aqui é museu, para guardar no museu. A educação do Jornal do Esporte, se vocês forem naqueles jornais da coleção, vocês vão ver milhares, centenas de páginas por essas duas aqui. Essa é uma dupla que bom ver
juntas aqui nesse momento. Muito feliz. O Washington foi um dos Eu passei 2 vezes grandes lá editores do jornal. É verdade. fui de repórter até os últimos momentos do jornal, os meus momentos do jornal, que já não estava mais na Casa Rosa, ali da Tenente Consolo, uma outra administração que modernizou o jornal. Nós pegamos a fase, não a fase gloriosa do jornal, mas essas pessoas que estão aqui são as pessoas que conseguiram manter o jornal. Quantas vezes eu, como chefe de redação, não saía o salário e eu pagava com vale. Recebia um vale da empresa e fazia uma fila e cada um recebia seu vale. Essas pessoas tinham amor pelo que faziam. Não era só o emprego que estava em jogo ali. E elas aguentaram 1 mês, 2 meses e nunca me cobraram, nunca. São pessoas que eu até tive que mandar embora, estão comigo hoje me abraçando. Então isso pra mim completa a vida. Tu é craque, cara. Mário Neto, a família dele é uma família com talento no jornalismo, né? Vamos começar a listar. Sou suspeito pra falar. Lista aí, Mauro. Lista quem era. Vamos pôr o Mário Neto. Nelson Rodrigues Filho. Mário Filho. Nelson Rodrigues. Quem mais? Augusto. E outro. Esse daqui é da dinastia dos fundadores do Cor-de-Rosa. Esse é o Cor-de-Rosa. Esse daqui Esse tá aqui, ó. Tem até a história da fundação do jornal que eu vim descobrir depois, porque que o papel era rosa, né? Sim. Há controvérsia. Não. A sua versão bate com a porrada. O negócio do navio. Teve do navio, teve a Gazeta, teve uma porrada ali. Contado pelo meu avô e pela minha avó. A versão oficial qual é? A versão oficial é que o jornal, na época que meu avô estava fazendo, começando o jornal, ficou sem papel. Então naquela época as pessoas pegavam papel importado da Suécia, Noruega. Então meu avô, quando faltava 1 mês, escreveu uma carta pedindo papel, senão o jornal ia parar. E 2 dias antes chegou no caso do Porto, uma remessa de bolo de papel. E aí foi lá o pessoal do jornal pegar, quando chegou no jornal, para que de surpresa todo mundo, era papel rosa. Pô, aí meu avô ficou indignado, segundo minha avó, escreveu uma carta, que naquela época não tinha nada, escreveu uma carta esculhambando a fornecedora de papel. E aí foi, pô, o que é que eu posso fazer? Tem que rodar a rosa mesmo, né? Senão vai acabar o papel. E aí, para surpresa dele, no dia seguinte, ali na Princesa Isabel, tinha 2 bancas que ele comprava o jornal. Ele foi nas 2 bancas, não tinha o jornal, ele está vendo? Eu falei, não vai ter por enquanto, a gente está diminuindo o papel. Papel rosa ninguém está acostumado. Aí o jornalista de Somália, papel rosa vendeu em 10 minutos. Acabou, esgotou o jornal Esporte. Aí o drama do meu avô foi fazer o jornal Cor-de-Rosa com sucesso e escreveu uma carta pedindo desculpa e mais papel rosa. Pedindo desculpas ao fornecedor e pedindo mais papel rosa, que tinha sido um sucesso. O Mário sabe que muitas vezes tentaram tirar o rosa do jornal. Eu passei por várias administrações e tentaram. Até que o papel rosa virou uma coisa cara. Então a gente tinha que... Vamos acabar com o rosa? Não, não pode acabar com a alma do jornal. Aquilo é o DNA do jornal. Você... o que a gente fazia diariamente no jornal era pescar as pessoas na rua. Do outro lado de uma rua como a Rio Branco, se você visse o Cor-de-Rosa, você via a manchete que tinha que ser carnaval. Então o nosso trabalho era pescar o leitor todos os dias. Aí vamos acabar, não vamos acabar. Mas o papel vai ter que ser branco, tá? Então vamos misturar as cores, vamos pintar o papel Cor-de-Rosa. Aí nós pintamos o...
Nós misturamos magenta, cian, yellow, black, white, misturamos, chegamos àquela cor e discussões enormes. Não, é mais escuro, é mais claro, aí não ficava igual no jornal. Só que o jornal, ele viveu até os últimos momentos dele com essa coisa da tinta. Não era mais papel cor-de-rosa, nós pintávamos de rosa. Lina Marques, minha carreira começou no Jornal dos Esportes, cobrindo esportes radicais. O carro-chefe era surf e bodyboard também. E depois, uns 4 anos mais tarde, eu virei editora executiva. Meu nome é Maurício Lobo, fui repórter fotográfico, é diferente, hein? E fiquei acho que uns 6 anos no JS. Grande escola, valeu! Oscar Colombo, fui de estagiário a subeditor de futebol. Fiquei 4 anos no JS, 93, 97. Sou Flávio Falcão, fui estagiário, repórter do Jornal do Esporte entre 90 e 96. Olá, Mauro Ferreira. Eu fiquei acho que uns 12, 13 anos no Jornal do Esporte. Cobri Flamengo, Seleção Brasileira, fui repórter especial. E foi a minha maior escola e onde eu fiz muitos amigos, incluindo o cara que é aí do Museu da Pelada, um tal de Sérgio Pugliese. Escreve pouco, sujeito. Eu sou o Mário neto do fundador do Jornal do Esporte, Mário Rodrigues Filho, que hoje tem o nome do Estado do Maracanã. Olá, eu sou Fred Soares, eu trabalhei no Jornal dos Esportes ali no fim dos anos 90, primeiro como estagiário, depois trainee, porque depois de formado ainda servi lá por uns 2 ou 3 meses antes de partir para a Infoglobo e aí minha carreira decolar. Foi a melhor escola de jornalismo esportivo que eu pude ter. Se olha o jornalismo esportivo como é hoje, muito à base de especulação, muito à base de chute, e eu agradeço muito ter passado naquela casa e ter levado bons puxões de orelha de muita gente boa que me ensinou o que era apurar, o que era checar, o que era conferir, antes daquelas letrinhas irem para o papel, porque hoje em dia, né, na era digital, é só apagar. Naquela época não tinha disso não. Essa é uma noite muito especial aqui pra gente, porque está juntando várias épocas e meio que as pessoas, como o jornal era uma escola, as pessoas ficavam até aparecerem para o mercado. E o jornal era o primeiro passo. O Jornal do Esporte sempre foi uma escola. E hoje as escolas, os estudantes estão aqui de várias épocas, passaram a ser companheiros de outros jornais. Eu fui para a televisão, outros foram para a televisão, mas aqui é o começo de tudo. Eu sou o Sérgio do Bocage e eu entrei no Jornal dos Esportes em 1981. E aí a vida fez com que em 84 eu saísse do jornal, e voltei em 87. E em 88, eu conheci minha mulher, que é a Débora. Eu sou Débora Médici e entrei no Jornal dos Esportes em 86. E aí saí, que eu entrei para geral, acabou o caderno de geral, e aí eu fiquei um tempo fora. Quando voltei, conheci Sérgio do Bocage, porque aí eu fui para o esporte. E aí, curiosamente, tem uma história muito bacana, que no Jornal dos Esportes, antigamente, a gente tinha umas gavetas grandes, brancas, e eu fui descobrir que ao lado da minha gaveta, que eu fiquei com ela parada de 84 até 87, quando eu voltei, ao lado da minha gaveta estava a gaveta dela, que estava de 86 a 88, o tempo que ela ficou fora, as nossas gavetas eram lado a lado. A única coisa é que a minha gaveta era toda desenhada, cheia de adesivos, e ela não gostava. E ela sempre ficava, porra, quem é esse mala que tem essa gaveta? E acaba que o mala tá... E eu super discreta, a minha gaveta lá limpinha, tinha uma gaveta reluzente lá, era dele. Então a gente está junto desde 88, foi 32 anos. Já fazia agora, a gente se conheceu no Jornal dos Esportes. Eu era subeditor do José Luiz Laranjo, que é nosso padrinho de casamento. E ela era repórter.
Sou Geraldo Maidem, jornalista de esporte, hoje professor universitário. Eu fui repórter no Jornal de Esporte quando comecei minha carreira lá em 1975. Depois voltei em 1989 para fazer a reforma do jornal para a Copa de 90. Agora, Mansur, tudo bem? O que representou o Jornal de Esporte na sua carreira? Eu acho que é lugar comum, né? Mas pra mim é escola. Onde aprendi tudo, descobri, você sai ali, chega meio cru, tentando entender de onde surge a notícia, como é que você chega nas pessoas, como se entrevista, como se faz. E o Jornal de Esporte na minha época já tinha uma equipe com alguns mais veteranos, mas muito jovens chegando, e dava pra você a chance de muito rapidamente começar a frequentar os clubes, estar nas principais coberturas. Isso é uma escola no meio do tranco, mas você vai aprendendo, e aprendendo com quem sabia fazer também. Meu nome é Carlos Macedo, trabalhei no Jornal do Esporte de abril de 82 a agosto de 97. E você é tido como grande comandante do Jornal do Esporte? Não, você sabe como é que eu me vejo? Eu me vejo como um controlador de voo que ajudou muita gente, muito avião bom a decolar. Reinaldo Dias, fotógrafo, 89, 90, 97, 99. Marcelo Reis, estagiário, secretário gráfico, chefe de reportagem, subchefe de fotografia, 1988 ao ano 2000. Nete Bubac, fotógrafa de 96 a 2001. Oi, boa noite, eu sou Cláudia Mendes, fiquei 3 para 4 anos no Jornal dos Esportes e fui setorista do Vasco durante esses 3 anos, fiz seleção brasileira, fiz de tudo um pouquinho. Meu nome é Alessandra Lisquier, eu trabalhei no Jornal dos Esportes do final de 96 ao começo de 2001, fui estagiária, repórter, subeditora, editora eu acho que também, fiz tudo que foi possível fazer eu fiz, cobri uma Olimpíada, um PAN, tudo pelo Jornal dos Esportes, foi a melhor escola que eu podia ter e o melhor chefe daquele meu ano. Eu sou Paulo Murilo Valporto, fui de estagiário a editor de futebol, trabalhei em 2 períodos, de 91 a 95, final de 95, depois de 97 a 2000. Maurício Canone, editor de futebol internacional do Jornal dos Esportes, na maior parte do tempo. Trabalhei lá de 9 de março de 1988 até 11 de fevereiro de 1999. Eu sou Flávia Flores, trabalhei no Jornal dos Esportes em 1999. Na verdade foram 2 fases. Em 1999 durante uns 6 meses e aí depois eu voltei em 2000, fiquei mais um tempinho lá. Trabalhava na área de educação, era repórter de educação. Meu nome é Sandro, entrei lá no Jornal dos Esportes com 18 anos. Trabalhei como contínuo, porque na época era tratado como contínuo, e foi até o tratamento de imagem do jornal. Meu nome é Eric Onida, comecei no Jornal dos Esportes em 1997, fiquei lá até 2000. E entrei fazendo house organ do jornal, o jornalzinho interno. Minha primeira entrevista foi com o Edilson Campos. Depois fui para o esporte amador, fazendo futsal, vôlei, automobilismo. E terminei sendo repórter de futebol, dos clubes do Rio e seleção brasileira. Tá? Um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Sami, eu fiquei no jornal 2 anos e 6 meses. Fiz turf, muito turf. O saudoso Zé Carlos. Eu fui o segundo fofinho. E foi minha escola. Meu nome é Débora Alanes, eu fui editora de educação durante uns 10 anos mais ou menos, depois eu fui editora geral do jornal, mais uns 5 anos, então eu fiz uns 15 anos lá. Meu nome é Lorena Vasquez, eu entrei no JS em 99 como repórter de educação. A minha chefe era a Débora Alanes, que era editora de educação. Foi uma honra imensa, porque o Cor-de-Rosa na época tinha um prestígio muito grande em educação. Foi o meu primeiro emprego em redação. Sou a Carla Pereira, eu trabalhei no Jornal dos Esportes como estagiária, foi o meu primeiro estágio como jornalista. Eu estava no 4º período na faculdade quando eu entrei lá e fiquei lá 2 anos e meio. Quando eu me formei, eles ficaram de me contratar, não contrataram e aí eu fui chamada para trabalhar na Editoria Rio no Globo, fui-me embora. Eu sou Ediane Merola, eu trabalhei 2
anos e meio no Jornal dos Esportes, foi o meu segundo jornal. Foi uma experiência muito importante, porque eu trabalhei na editoria de educação e depois disso eu fui trabalhar num outro jornal, também na área de educação, e durante 10 anos ou mais até, e sempre nessa área. Então, a minha experiência no Jornal dos Esportes foi fundamental para a minha carreira. Com 93 anos, fazia todo o esporte. Eu sou no esporte na vida, mais que na vida. Ah, Zarane, você é a história do jornalismo. Saudade mesmo. Parabéns pela sua história. Segurando aqui.